Eu quero trazer uma palavra para o seu coração neste momento, baseado no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, que nos fala sobre Ana, a história de Ana, uma mulher que tinha fé, uma mulher que buscava por algo. A Bíblia nos fala que Ana era estéril, Ana não podia ter filho, e isso trazia muita tristeza ao seu coração. Mas Ana sabia que somente Deus poderia mudar a situação que ela vivia. Quando nós lemos essa passagem bíblica, nós podemos ver que Ana tinha uma causa, Ana tinha uma dificuldade, um problema. A palavra do Senhor nos fala em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, que Ana era estéril. Mas Ana era estéril por uma permissão de Deus. Deus havia permitido a esterilidade de Ana. E não só o fato de Ana não poder ter filho, Ana também tinha uma opositora, Penina, que também era esposa de Eucana. Penina podia ter filhos, Ana não podia. E com isso, Ana sofria, Ana chorava. Mas a palavra do Senhor nos fala que Ana confiava, Ana tinha fé. Apesar da sua angústia, apesar da sua aflição, Ana confiava. A palavra do Senhor nos fala que Penina, todos os dias, trazia a memória de Ana, que ela não podia ter filho. E nós sabemos, quando nós lemos a palavra do Senhor, sabemos que as mulheres no tempo passado e até hoje a cultura no povo do Oriente nos fala que a mulher que não podia ter filho era uma mulher amaldiçoada, ela não era abençoada. E além de Ana não poder ter filho, Ana carregava consigo isso, que ela não podia ter filho era porque ela era amaldiçoada. E Penina fazia questão de lembrar Ana deste fato, fazia questão de lembrar Ana todos os dias que ela não podia ter filho. Mas a palavra do Senhor nos fala que a esterilidade de Ana era permissão de Deus. Que coisa difícil, que situação difícil para Ana. O próprio Deus havia permitido a esterilidade de Ana. Mas se nós lermos toda a passagem bíblica que nos fala sobre a história de Ana, nós entendemos o porquê Deus permitiu a esterilidade de Ana. Deus permitiu a esterilidade de Ana porque Ele queria fazer um milagre na vida dela. Ele queria que Ana apresentasse ao Senhor o fruto do seu ventre. Por que Penina não tinha sido escolhida para ser a mãe de Samuel? Porque Penina jamais iria dar o seu filho. Mas Ana, por ser uma mulher estéril, por não poder ter filho, Ana vai até o templo, clama a Deus, busca a Deus por um filho e ela faz uma promessa: se o Senhor me der um filho, eu irei dar a sua casa, ele irá crescer na sua casa, vai servir no templo, será um homem de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que quando Ana faz esse voto, Deus usa Eli para dizer que a oração dela seria atendida. Muitas das vezes passamos por lutas e por dificuldades porque o Senhor quer que apresentemos a Ele aquilo que desejamos. Porque muitas das vezes queremos algo apenas para o nosso deleite carnal ou pela nossa própria vontade, de desejo de ter aquilo. E nos esquecemos de apresentar a Deus, a dar a Deus. Quem sabe se Ana não fosse estéril, Ana não teria dado seu filho para servir no templo, mas porque ela era estéril, ela fez um voto com Deus e deu o seu filho, que foi Samuel. Samuel se tornou um grande sacerdote, foi sacerdote, juiz do povo de Israel. E a palavra do Senhor nos fala que Ana cumpriu com seu voto, deu o seu filho para servir no templo. E Ana foi abençoada pelo Senhor, porque Deus deu a ela mais filho e filhas. E Ana foi uma mulher realizada, porque ela confiou no Senhor. Ana acreditava e sabia que somente Deus poderia mudar a situação do quadro que ela estava vivendo. Eu quero dizer a você
que somente o Senhor pode mudar a história da tua vida. Mas existe um fato importante, existe algo importante que você precisa fazer. Você precisa apresentar ao Senhor, você precisa entregar para que a vontade do Senhor se realize na sua vida. Coloque-se à disposição do Senhor. Por que você tem buscado por algo? Qual é o objetivo? É engrandecer o nome do Senhor? É exaltar o nome do Senhor? Ou é somente para realizar o teu desejo carnal? A palavra do Senhor nos fala que Eucana tentou consolar Ana de todas as formas. Ele oferecia sacrifícios, mais porção dobrada para Ana, fazia de tudo para que Ana não ficasse chorando, para que Ana ficasse ali triste. Quem sabe, se fosse nos dias atuais, ele daria para Ana, quem sabe, um carro. Toma aqui, Ana, um carro para você. Olha, pare de chorar, pega aqui esse cartão de crédito, vai lá no shopping gastar bastante e pare de chorar. Mas Ana sabia o que ela queria. Ana buscava por algo da parte de Deus. Ana buscava o Senhor. Ela queria ter um filho. E acredito que o próprio Deus motivava e colocava no coração de Ana esse desejo de ter um filho, para que a promessa do Senhor se realizasse. A palavra do Senhor nos fala que Eli já não tinha mais condições de estar ali no templo. Os filhos de Eli pecavam. Os filhos de Eli faziam coisas que não agradavam a Deus. E Deus precisava levantar um novo sacerdote para servir na sua casa. E quem foi escolhida para ser mãe desse sacerdote? Ana. Ana foi escolhida por Deus. Quem sabe a luta que você está passando, quem sabe essa dificuldade ou isso que você tem buscado da parte de Deus e que as portas estão fechadas, quem sabe a permissão de Deus para a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Mas Ana só recebeu a sua bênção quando ela se dispôs a entregar ao Senhor. Ana queria receber, mas na mesma hora, Ana se dispôs a dar. Ela disse: Senhor, eu darei, se tu me deres um varão, eu darei para servir na sua casa. Ana abriu mão. E a palavra do Senhor nos fala que Ana foi abençoada por Deus. O Senhor quer te honrar, o Senhor quer te exaltar, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor nos fala que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Deus cuida da tua vida se você entregou a tua vida ao Senhor. Se você confiou a tua vida ao Senhor, Ele irá cuidar de todas as coisas. Faça a tua parte, busque e coloque-se à disposição do Senhor, como Ana fez. Ana, de estéril, de mulher tida como amaldiçoada, Ana passou a ser uma mulher abençoada e honrada. Acredito que a própria Penina teve que falar, teve que reconhecer que Ana se tornou uma mulher abençoada. E aquela mulher que era olhada como uma mulher ali sem poder ter filho, olhar de tristeza para ela, quem sabe um olhar até de misericórdia, de coitada, passou as pessoas a olharem para Ana como uma mulher abençoada, como uma mulher honrada. Assim Deus irá fazer na tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Você só precisa fazer a tua parte, que é buscar ao Senhor, confiar no Senhor. Não desista, persista. Vai um pouco mais adiante. Não pare no meio do caminho, porque se Ana se tivesse conformado com o que Eucana oferecia a ela, Ana não teria sido honrada por Deus. Mas Ana persistiu e alcançou do Senhor a sua vitória. E que você também possa alcançar da parte do nosso Deus a tua vitória. E que todos possam ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja no controle de todas as coisas na sua vida.
Que o Senhor possa todos os dias te fortalecer, que você possa entender o quanto é importante estar na presença do Senhor e ser como Ana, persistente. Ana foi persistente, alcançou a sua vitória. Ana teve o coração agradecido, cumpriu com o seu voto. Que você possa cumprir com tudo aquilo que você tem dito ao Senhor que irá fazer. Porque muitas das vezes, no nosso momento de angústia, no nosso momento de aflição, nos propomos ao Senhor: ah, Senhor, eu irei fazer isso, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu me disponho a isso. E quando nós alcançamos a bênção do Senhor, esquecemos o que prometemos. Ana não esqueceu, Ana cumpriu com o seu voto, Ana foi até o fim. E sabe, Ana foi honrada, porque o Senhor deu a ela muito mais. Saiba que o Senhor te dará muito mais se você for fiel a Ele. Se você for agradecido, Ele irá te honrar muito mais do que você possa imaginar.